Olá, gente! Estamos começando aqui mais um Pode Claramente. Sejam bem-vindos. Hoje, com certeza, você vai sair desse podcast muito motivado. Temos um convidado muito especial. Vamos abrir aqui esse podcast falando do nosso versículo. A Bispa Gabi ama esse versículo. Salmos 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. Dá um oi aqui, clareios. Bispa Gabi. Glória a Deus, estamos aqui muito felizes e motivados hoje. Muito motivados para o que Deus vai fazer, Deus vai falar ao seu coração. E queremos apresentar então para vocês, quem está aqui conosco hoje é o nosso amigo Jean Papafanorax. Poucos sabem falar seu nome, né? Verdade. Costumo dizer, fala meu sobrenome 3 vezes, você já está batizado em línguas estranhas já. Tá aprovado. Só os antigos que vão saber falar o sobrenome do Jean completo. Alguns nem sabem, né? Que é Papafanorax. Que a gente reduziu aí para ficar mais comercial, né? É isso aí. Bom, Jean, te receber aqui, seja muito bem-vindo. E nós queremos aqui, tenho certeza que todo mundo tem curiosidade em saber quem é o Jean, da onde veio o Jean. Jean, da onde você veio? Você nasceu aonde? Quem é você? O que come, o que faz. Fala então, conta pra gente, você é da onde? Tudo bem? Primeiro, que bom estar aqui, gente. Clareando a nossa mente, né? Que coisa boa. Eu sou apaixonado pela mente. Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ah, Belo Horizonte. Não sabia que era de Belo Horizonte. Agora eu tô mais paulistano do que mineiro, né? Eu tenho mais tempo de São Paulo do que de Minas Gerais já. A gente já fez mais tempo de São Paulo do que de Minas, não já? Uai, eu não. Fez aí. Fez? Não fez não? Faz as contas aí. Eu tenho 30, vou fazer 35 agora. Ué, então mais tempo. Quanto tempo que a gente tem em São Paulo? 17? Tem isso tudo? Eu acho que é mais ou menos isso aí. Gente, eu não sei, eu cheguei depois. Eu cheguei em São Paulo. Tá uma briga boa aí, né? Tá uma briga boa, nós estamos quase lá. Vocês vieram em 2008? Eu converti em 2010, vocês vieram em 2008, porque eu cheguei tinha 2 anos. Então deve ser. Eu sou péssima de data, gente, desculpa. 2008, 2018, 10 anos, mais 5... não tem. Mas nessa cronologia aí, estamos quase paulistanos já. É isso aí. A maior conta aí. Mas vim de lá de Belo Horizonte, me converti na Sara Nossa Terra de Belo Horizonte, com o Bispo Erasmo, o Bispa Cláudia lá também. Foi um momento de avivamento muito grande, estava vivendo aquela fase da adolescência que a gente está na loucura, né? Procurando uma razão para viver. Quantos anos você tinha? Tinha 17 anos. 17, tá. 17 e você anos. vivia uma loucura mesmo, né? Vivi uma loucura. Eu vim da periferia, né, de Belo Horizonte, e a gente aprendeu muita coisa ruim lá, né? Muita influência, assim, que não foi boa. E envolvido com... É legal falar dessas porcaria também, né? Com certeza, porque aí as pessoas falam, olha, com não certeza. acredito que... Na época a gente era envolvido com pichação. Meu Deus, gente. Nossa, Deus, misericórdia. Então adorava arriscar uns muros. As pessoas lá da minha rua têm salvação, então, né? Tem, começar com a crer. certeza. E tem uns que picham, olha, Jesus. Gente, eu vi que eu tô ficando velho, porque quando hoje eu passo em frente a um muro, pintadinho, branquinho, e vem o cara e picha, eu falo, puxa. Por que ele fez isso? Ele não sabe quanto o cara gastou nesse muro aí. Antes já se deliciava, né? Falava, nossa, olha esse muro limpinho. Antes você via até estrela, né? Meu Deus, né? Então, E olha, eu sempre tive curiosidade. Tem lugares que você vê que foi pinchado, que você fala, cara, como é que a pessoa conseguiu... Prédios, por exemplo, assim. Tem lugares que eu falo, como é que ela consegue aquilo? Arrisca a vida mesmo, né? Olha, eles são escaladores. Escala, sobe, vai de alguma maneira, 2, 3, um pendura em cima do outro e risca e faz. Tem lugares que eles tentam entrar? Porque tem lugar que é muito alto, que eu falo. Tem também. Todas as formas são válidas na pichação. Você pichava, fazia o que mais? Era do rap também, né? Ah, bem rap. envolvido com hip hop, com rap.
era muito influenciado, né, pelos cantores de rap da época. Ouvia Facção Central, Racionais, Realidade Cruel. Olha os nomes, né? Só coisa saudável. Olha os nomes aí. Coisa boa. Só coisa doida. Detentos do rap, só coisa doida. E era muito influenciado por conta disso, carregava uma revolta contra a sociedade, contra a política, contra tudo e todos. É verdade. E isso não é sabia interessante, por quê, né? Mas bem ali pela influência mesmo da música, do hip hop, do movimento, vivia dessa forma. Até que um dia meu testemunho é que eu estava numa praça, né, lá em Belo Horizonte, uma praça onde todo mundo encontrava ali e só ficava fazendo besteira, só coisa ruim. E ali, de repente, apareceu o cara mais doido do bairro, o mais pirado do bairro, que era uma influência muito forte pra gente, pro mal. E, de repente, ele apareceu na praça falando: Jesus te ama, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai te transformar. E a gente olhou aquilo e falou: você tá ficando doido? Como assim? Né? E ele falou: não, encontrei com Jesus. A gente falou: você tá brincando, cuidado, cara, não brinca com essas coisas não, tal. Começamos até, Jesus, não, né? até aconselhando já. Ele: não, eu realmente mudei de vida, fui transformado, e eu quero levar vocês para uma célula. Esse pirado era o Saulo Quaresma, né? Que hoje é bispo na Sara Nossa Terra, muito influente. Demais. Meu amigo hoje. Que continua pirado. Seu cunhado. Continua pirado, mas agora por Jesus Cristo, isso né? aí. Hoje ele é parte da família. É verdade. E ele levou a gente para uma célula, a gente que eu falo porque tava eu e mais 2 rapazes ali na época. Ele levou a gente para uma célula e ali eu tive o primeiro contato ali com o evangelho, com a palavra de Deus, onde foi pregado, foi ensinado ali, conheci pessoas da minha idade que eram convertidas, que eram transformadas pelo Espírito Santo. Tudo aquilo foi muito diferente para mim. Primeiro, a influência do próprio Saulo a respeito da minha vida. Ver ele transformado, para mim foi um impacto, porque ele era uma influência no mundo. Então, eu mesmo olhava para ele no mundo e falava: puxa, eu quero estar perto dele. Quando ele foi para esse lado do evangelho, eu falei: meu Deus, como que é isso? E ele levou a gente para o Arena Jovem, e ali tivemos um contato muito forte com a palavra de Deus, o Arena, né? Aquela coisa, essência, energia, paixão. E me entreguei completamente. É isso que eu ia te perguntar. Então foi assim, você conheceu e se apaixonou ou não? Ou foi aquele processo assim: não, eu achei legal, mas não é o que eu queria. Você entrou já, se entregou já? A gente era muito do... Eu era da turma do rap. A turma do rap, às vezes, é um pouco meio... como que eu posso dizer? Desconfiada, vamos falar assim, né? Vai devagar, calma, entra devagar. Então eu fui, olhei, prestei atenção, mas aos poucos eu fui me entregando. Mas não foi uma coisa demorada, não. Não foi uma coisa demorada, não. Eu posso dizer que para segunda, terceira célula aí, eu já estava querendo ir para o revisão de vida. Eu vi que era bom, eu vi que aquilo era uma coisa que faria bem para mim, e eu decidi ter esse contato. E o Arena Jovem, que a gente tem na Sara Nossa Terra, é algo que, assim, atrai o jovem, né? E tem gente que critica muito. Estilo, acho que é loucura. Até hoje, que a gente tá em tempos modernos, dizer assim, né? Até hoje ainda existe preconceito contra a Arena. Você acha que isso foi muito importante ou não? Assim, essa cara do Arena, essa roupagem do Arena, esse estilo, né, para o jovem. Super importante. Naquela época eu gostava de andar na contramão da sociedade. Pensa, eu no mundo era envolvido com hip hop. Naquela época ali o hip hop andava na contramão da sociedade, batendo de frente. Então quando eu vi uma igreja que andava na contramão de todas as outras, eu falei: aqui é o meu lugar. É o adolescente, né? Justamente. É o adolescente. O adolescente, ele quer ser a revolução diferente. Não adianta colocar padrões pro adolescente.
Ele não quer padrões, ele quer algo diferente. Ele quer ser diferente. A identidade ele diferente. Quer uma identidade, até porque ele não tem, né? Sim. Então ele está querendo encontrar. Então se você chega num lugar cheio de regras, cheio de imposição, cheio de limites, aquilo não chama a atenção do adolescente, do jovem. Então um lugar onde ele se sente livre, para ele poder se expressar, para ele poder ser quem ele é verdadeiramente, ali ele se encontra, ali ele se apaixona por algo bom, por algo que vai fazer diferença na vida dele. Muito bom, muito bom. Jean, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, nós olhamos pra você, que hoje a gente conhece, sabe o quanto que você é um vencedor, assim, né? Tudo que você venceu, a sua caminhada. E aí a gente queria que você citasse um pouco, assim, para as pessoas. Como é que foi, assim, quais marcas que você teve, assim, que foram importantes para você, que foram marcas que Deus permitiu que você vivesse? Realmente, assim, a gente olha pro Jean e vê realmente, assim, ele venceu as situações, venceu as dificuldades, venceu tudo, assim, tem vencido dia após dia. Pessoa decidida, né? Decidida. Você olha isso, ele encarou, fez, vai fazer, e é isso. E até falando de ser diferente, né? Porque Verdade. O Jean é diferente. O Jean não é o padrão da sociedade, né? Não é o padrão da sociedade. E isso, às vezes, para geral, para o mundo, é algo meio assustador, né? É diferente, não sei, não tem uma desconfiança, tem um pé atrás. E mesmo sendo fora do padrão, hoje você está aqui, né? Gente, eu vou gravar, eu vou cortar essa parte. Pessoal, depois vocês cortam essa parte para mim. Todo dia pela manhã eu vou ouvir isso. Você é fora do padrão. A minha autoestima tá mil aqui, viu? Se você quer melhorar a sua autoestima, venha pro Claramente. Olha aí, tá? Eu tô falando porque as outras convidadas também falaram isso, né? Mas a gente gosta de colocar pra pessoa mesmo, e são pontos que muitas vezes a gente não pode falar, não pode não, né? Mas a correria, e é isso, é a sua marca, você tem o seu estilo, né? É até interessante falar da sua conversão, porque você era diferente e você não perdeu a sua marca. Claro, teve um processo e todo de amadurecimento, mas a sua marca ficou, e é isso que é fundamental, né? Eu continuei ali na igreja firme, passei minhas lutas, minhas dificuldades, mas nunca desisti, né? E entrei para o Instituto de Vencedores na época, fui formado ali um líder. Um ano depois decidi formar minha equipe e fui crescendo ali na liderança de outros jovens, ganhando outros jovens. Até que teve um movimento em Belo Horizonte, que foi a abertura da igreja da Sara Nossa Terra na Zona Sul de São Paulo. Então, o pessoal veio, né? A Gabi veio, o Gabi também veio, o Bispo Erasmo, o Bispo Cláudio, toda a turma ali. E eu fiquei. Só que eu fiquei com vontade de ir. Todo mundo achou também, que né? ele ia falar, eu também vi. Eu falei, cara, eu quero ir nesse negócio, como é que é? Esse negócio bom demais. E eu lembro que 6 meses depois, eu estava no Arena e o Saulo me ligou. E ele falou, e aí, como é que tá o movimento tal? Como é que estão as coisas aí? E eu falei, tá maravilhoso, tô apaixonado por Deus, estamos aqui ganhando alma, fazendo a diferença. E ele virou e falou assim, que dia que você vai vir para São Paulo? Eu falei, o dia que você me convidar. Você não me convidou, não vou. Aí ele falou, então você está convidado, pode vir. Olha. Eu falei, então eu vou. Olha. Quantos anos? Eu tinha 20 anos na 20 época. anos. Né? 20 aninhos. E ele falou, então vem. Tá fechado. Eu vou. Eu lembro que era sábado, na segunda-feira eu fui no trabalho e falei, tô pedindo as contas, vou para São Paulo. Você já tomou a decisão e é isso. Na época, eu estava tão envolvido, tão conectado com tudo ali, com igreja, com célula, liderança, tão envolvido nesse ambiente, que para minha mãe foi algo natural. Ela não conseguiu me impedir, eu fui com tanta convicção falar com ela, que ela olhou e falou, tudo bem, vai. Sentiu, mas não me impediu. Tá. Com o restante da família, eu evitei conversar, porque eu era novo e eu sabia, né, que cada um ia dar uma opinião e talvez me influenciaria a não estar. E eu estava com tanta vontade de estar
que eu pensei, eu vou. Minha mãe já me abençoou, eu tô indo. E veio com a cara e com a coragem. Vim com a cara e a coragem. Na verdade, eu não sabia nem aonde eu iria dormir. Você veio sem saber onde que você ia ficar, se morar, tudo. Eu achei que você já sabia. Eu fui igual aquele versículo que é... os filhos de Deus não têm onde encostar a sua cabeça, né? Eu sou um As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas o filho de Deus não tem onde encostar a tua cabeça. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, o Saulo, a Lamara me receberam e me acolheram, né, durante esse tempo, esse período, até eu encontrar ali um local onde eu poderia estar morando e tal. E nessa época a gente veio outras pessoas também, outros jovens, tal, solteiros, que vieram também para essa missão. E aí eu montei uma república. Eita, eu já ouvi histórias dessa república. Já ouvi histórias. Só homens lá na casa, meu Deus. Das arrumações. Jesus. Da limpeza, nossa, já vi. Só por Deus. As louças. E ali eu montei uma república e morou 8 rapazes numa casa de 2 quartos. Não imagina. Porque, Jesus amado, era uma loucura só. E ali, nossa, muita história para contar. Todo mundo ali na casa, muito apaixonado por Deus, muito decidido na época, né? Mas 8 homens morando junto é só misericórdia. Só graça de Deus. Não recomendo. E como é que foi esse tempo, assim, essa decisão? Isso aí você colocou como um marco para você, assim, essa mudança? Sim, e foi uma mudança intencional. Foi uma mudança intencional. Foi algo que eu tinha consciência da decisão que eu estava tomando naquele momento. Então eu falei, eu estou indo e não volto mais atrás. Tanto que no tempo que eu vim, eu fiz um voto com Deus falando, eu vou ficar 1 ano sem voltar para Belo Horizonte, sem nem visitar. Eu não vou nem visitar, eu vou ficar 1 ano aqui direto, sem nem visitar Belo Horizonte. Porque eu tinha medo de visitar Belo Horizonte e não voltar mais. Interessante, não foi uma tentativa. Vamos ver se vai dar certo, então. Foi uma decisão. Foi uma decisão. Passamos muitas dificuldades, né? Dificuldade financeira, passamos dificuldades emocionais, muito. Você se sente sozinho, você se sente, às vezes, né? Para onde eu vou. Você divide a casa com mais 7 homens, isso aí deve dar uma crise emocional demais. Demais, arrumava piração, né? Mas graças a Deus ali teve sempre a igreja, né? Dando suporte. Nessa época, quem me deu muito suporte nessa época foi o Bispo Cristiano. Foi um grande amigo, né? Foi um pai. Olha. Cuidou muito da gente, de mim, especialmente, e também dos outros ali indiretamente, né? Ele cuidava. Faltava dinheiro. Tinha que pagar aluguel. Eu ia chorar com quem? Tinha que ter alguém para eu chorar. Falava, bispo, o que eu faço? Ajuda a gente. Nós estamos aqui na obra, na missão, né? E ele sempre... Bispo Cristiano tem muito essa marca, né? De ter esse coração, assim. Ele é um paizão, né? Ele tem essa identidade. Cristiano, dele. queremos você aqui. Verdade, eu até achei que ele já tinha vindo. Não, veio o Bispo Camille só. Maravilha. Então, royalties pro Bispo Cristiano. Muito bom. E eu era muito novo, né, em tudo aquilo. Foi uma experiência diferenciada. Com o tempo, as lutas vêm. Vem luta, vem dificuldade. Aí um vai desistindo, um vai deixando para trás, o outro vai ficando. Isso também abala muito, porque você fala, puxa vida, o cara tava aqui do meu lado. Desistiu, foi embora. E agora? E eu? Vou permanecer? Eu vou continuar? Então também era esse desafio aí todos os dias. E todos desistiram da casa? Você foi o único, não foi? Foi. Na casa ali dos 8. Na verdade, essa casa morava 8, mas era rotativo. Saíam uns 2, entrava 2 novos, né? Por isso que a gente chama ali que montou ali uma
montou ali uma república, né? Porque saía 2, entrava 2, saía 3, entrava 4. Nossa Deus. Sempre dá mais um ali, né? Coração de mãe. Era uma loucura. E o que você acha desse... Por que você fala assim, isso aqui me marcou muito? Foi um divisor de águas na sua vida? Porque eu estava entendendo que aqui em São Paulo, eu entendi que era eu por eu mesmo. Em São Paulo eu tinha minha família, eu tinha onde encostar minha cabeça. Uhum. Aqui em São Paulo, eu estava virando um homem. Estava me transformando, saindo de menino para homem. Então, para mim, foi um marco, foi um divisor de águas, porque foi um momento de decisão ali, entendeu? E nesse período, que não sei se foi nesse período, se foi antes, que você começou o relacionamento com a Marina, né? Que hoje se Justamente. Então, trouxe boas coisas na missão, né? Com certeza, minha lindíssima. Você conheceu a Marina aqui em São Paulo? Você já conhecia em BH, né? Eu conheci a Marina de vista, né, em Belo Horizonte. A Marina era meio uma popstar lá, né? Ninguém chegava muito perto. Aqui em São Paulo era pouca gente, acabou chegando um pouquinho mais perto, né? Ela vai me matar, misericórdia. Não, a gente fala pra ela não ver essa parte. Mas aqui em BH eu lembro, a gente acabou na obra, né, ali na correria, acabou sendo amigo, um conhecendo o outro e tal. Solteira também, eu solteiro. E a gente, todo mundo novo naquela época, né? Todo mundo muito novinho ali. E aquela coisa, né, menino novo solteiro, né? Toda semana tá apaixonado com uma pessoa diferente, né? Nossa, Deus tem um propósito para mim com aquela menina. Não era essa, eu fui confundido, é aquela. Né? Então acabou o tempo que eu coloquei no meu coração que eu falei, cara, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de relacionamento, eu não quero saber de ficar com ninguém, né? Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Por um momento eu achei que eu ia viver minha vida sozinho, por um momento. Mas novo, né? Então, todo de uma ideia nova, né? Aí eu lembro uma vez que na recepção da igreja, estava o bispo Daniel e a bispa Lamara discutindo com quem a Marina iria se casar. Olha! A gente precisa casar a Marina. Não, a mulher bonita e tal, sua irmã. Aí a Lamara, é mesmo minha irmã, não sei porquê, tá sozinha. Não, e tem que ser fulano, tem que ser Beltrano. Aí eu tava ouvindo de longe a conversa, né? Aí eu cheguei perto da recepção e falei, por que você não fala pra sua irmã casar comigo? Olha só! Você falou isso, Falei, Jean? né? E essa é uma marca sua, assim, né? Você... Espontâneo. Você fala, depois se arrepende. Por quê? E aí? Aí a Lamara da época, né? A Lamara também é muito espontânea, né? Ela falou, que menina, minha irmã vai casar com você, presta atenção, nada a ver, tal. Só que a Lamara é aquilo, quando ela desdenha é porque ela viu alguma coisa, né? Aí eu falei, a Lamara vai falar alguma coisa. Você sentiu isso? Ali na hora, mas depois Sério? Esqueci. Tá. Saí dali, esqueci, nem lembrei mais. Aí a Lamara foi lá no ouvido da Marina e começou a falar, né? Eu sabia que foi assim. Começou a falar, olha o Jean aí, tal, você, tá, fica esse negócio, tá. Aí a Marina se aproximou de mim. A Marina pegou e começou a se aproximar. Eu não entendi, porque eu era da finura desse dedo, né? Sem dinheiro. Magrelo, sem dinheiro, desdentado. Espontâneo, falava sem pensar. Pirado. E vem a Marina, alta, loura, a popstar de BH. A popstar de BH. Falei, gente, deve estar querendo algum favor, alguma coisa, né? Pensei comigo. Mas aí, ela foi. Eu falei, uai, tô achando que esse negócio vai dar certo, viu? E aí eu me aproximei, né? Orei e tal. E aí eu falei, não, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos colocar isso pra frente. Ela, não, eu quero também. Então,
vamos fazer isso. Aí ficou aquele enrola-rola, né? Vai, não vai, vem, não vem. Aí teve um dia que eu vim para a igreja, ajoelhei no altar antes do culto de domingo, clamei a Deus, falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E eu senti o Espírito Santo trazendo clareza para mim, clareando a minha mente. Muito bom, isso aí. Né? Isso aí. E aí eu falei, é ela é a minha esposa. E eu falei com ela, olha, eu quero casar com você, quero casar com você. Olha. Aí ela Mas falou, vocês nem oravam nada. nada. Tá. Aí ela falou assim, mas como casar? A gente tem que orar. A minha esposa é planejadora, né? Então ela falou, então a gente tem que orar, passa o período de oração, busca a resposta de Deus, o protocolo, né? Aí eu virei e falei assim, olha, você pode buscar o que você quiser, eu já estou decidido, eu quero casar com você. Olha. Deus falou comigo. Aí ela virou e falou assim, Deus falou com você? Eu falei, né? Falou comigo. Ela, então eu vou orar para Deus falar comigo também. Oh, muito bom. Eu falei, rapaz, que mulher bicuda. Eu achei que ela ia falar assim, se Deus falou com você, é isso. Deus vai falar comigo também. Deus vai falar comigo também. Muito bom. Aí eu falei, então é bom que ele fale até o final do curso, porque se ele não falar, eu já vou saber as respostas. Né? Muito bom. Muito decidido, gente. Não, e é forte, assim, né? Porque as mulheres são fortes, né, Jean? A mulher da Sara Nossa Terra, tudo forte. Forte. E aí, se o homem abaixa a cabeça... Deita em cima. Aí eu lembro que antes do culto acabar, ela abriu e falou, vamos lá conversar com os nossos líderes. Eu falei, olha, Deus falou rápido. Aleluia. Ela, para de gracinha. Muito bom. E foi muito excelente. bonito, né? A gente sentou com o bispo Daniel, o bispo Saulo, na época, e a gente começou o período ali de oração com os nossos líderes, deixamos tudo muito claro para eles, Muito nada decisão por nós mesmos, Excelente. nunca. Tudo às claras. Muito bom. A gente sempre acreditou nisso. É muito bom. E começamos ali o período de oração. Oramos durante 3 meses, bonitinho, sem nem dando a mão, só de longe, né? Olha aí, aquela jovens. coisinha, né? Por favor, me ajuda. Me ajudem, né? Mas eu acho lindo isso, né? Quem consegue cumprir o propósito, quem consegue fazer tão maravilhoso, eu acho fantástico. Lindo. Principalmente no mundo hoje que nós vivemos. E Deus honra demais quem respeita tudo isso. Puxa né? vida, eu tenho 13 anos de casado, meu casamento é uma bênção, né? Nunca desviei nem para a esquerda nem para a direita. Né? Semente, né? E foi uma semente. Isso Oramos 3 meses certinho. Do 3º mês, começamos a namorar. Né? Namoro bonitinho, namoro de crente. Né? Nunca dormi na casa dela, ela nunca. Também na minha não tinha como ela dormir, né? Era impossível ela dormir na minha casa. A gente não ia casa. deixar, hein? E a gente passamos aí 1 ano, né, de namoro, namorando tudo bonitinho, tudo certinho. Passamos nossas tentações, claro, né? A carne grita, mas não, vamos fazer certo, porque é melhor a gente sacrificar agora do que se arrepender depois. Exatamente. Né? Então, entramos ali o período de noivado, fui lá na casa dela, sentei com os pais dela, falei, quero me casar com a filha de vocês, quero ter uma vida junto. E eles nos abençoaram, 3 meses de noivado, casamos, o casamento foi lindo, nosso casamento foi muito guardado também, porque muitos amigos nos ajudaram muito no nosso casamento, né? A Gabi é uma das amigas que nos ajudou muito no casamento. E foi lindo o casamento. Hoje nós temos o quê? 13 anos de casado. 13 anos casados. 2 filhos. Muito bom. 2 filhos lindos. E é bom, assim, você contar, porque às vezes os jovens de hoje acham difícil, acham que é impossível seguir isso, né? Seguir o período de consagração, fazer a consagração, ter um namoro cristão de verdade, um noivado, E é um difícil casamento. mesmo, né? Sim, acha impossível, acha que não, isso aí é coisa do Impossível, passado. não é. E qual que é a mensagem disso? Vale a pena, porque hoje você tem as colheitas disso, um casamento maravilhoso, filhos maravilhosos, e com certeza você se orgulha de todo o período que você passou.
É isso com mesmo. a Marina lá atrás, né? De dizer, eu chegar no altar e falar, eu venci. Olhar para trás e falar, eu venci cada etapa. Deus honra demais. Isso é muito, muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Uma benção. A marca do Jean, quem conhece, quem tá perto, é a motivação. Então, a gente queria que você falasse um pouco, assim, sobre a motivação. Da O onde Jean, veio. no Instagram dele, inclusive, né? Tá lá escrito, né? Que é o Motivadão, né? Motivadão. É o Motivadão. É isso mesmo. Ele tem até a música, né, Jean? Canta aí pra nós uma estrofe da Eu música. tô motivadão, eu tô motivadão, chego na pressão, porque eu tô motivadão. Não. Eu acho que tem que acabar o podcast com a música. Com a hein? música, Olha, Eu sempre inclusive. peço, legal. mas eles nunca colocam. E Hoje vai ficou colocar. essa marca, né, do Ficou a Jean, marca. de ser o motivadão. É a marca. Jean, lembra do Jean, motivadão. Fala um pouco pra gente, Jean, como é que começou, como é que foi isso, assim? Essa marca, né, veio muito pela minha personalidade, minha maneira de ser e tal. Só que, voltando lá, quando eu me casei, eu e a Marina começamos o ministério, então, aí a nossa vida entrou numa frenética e ministerial. Então, um ano depois, a gente assumiu a igreja em Diadema, no Taboão Diadema. Assumimos uma igreja lá, e essa igreja tinha 10 pessoas, nós ficamos lá 1 ano e 8 meses, e conseguimos levantar a igreja para 180 pessoas. E fomos enviados, depois de 1 ano e 8 meses, fomos enviados novamente para o Taboão da Serra, para a Sara Nossa Terra do Taboão da Serra. Tinha 100 pessoas lá na igreja, e lá foi onde nós fomos ungidos pastores. E naquela época nós conseguimos colocar 300 pessoas na arena, e conseguimos abrir 2 igrejas, que foi o Irajá, na época, que hoje é o Palermo, e abrimos também o Pirajussara, a Sara Nossa Terra do Pirajussara, com o Matheus Erlaine. Sim. E Que hoje estão no Taboão. isso, que hoje estão no Taboão. Matheus, ele é no Imbu. Imbu. Ah, no Imbu, né? Isso, Imbu. Aí fomos ungidos pastores nessa época. Dali fomos enviados novamente, eita glória, Pra onde vocês foram? para o São José. Ah, São José. Aí fomos para a Sara Nossa Terra de São José. E ali na Sara Nossa Terra de São José, a gente cresceu e nos tornamos uma coordenação. Aí a gente assumiu também a igreja de Diadema, que tinha saído de nós, depois voltou para a coordenação. Colocamos lá, na época, um casal de discípulos nossos, que estavam no Taboão, assumiu Diadema. Então, de Diadema abrimos Campanário. Então, a gente ficou São José, Campanário, Diadema, o Irajá e o Pirajussara. E o São José cresceu e abrimos mais uma igreja pequenininha no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz. Tinha acabado de começar. Isso, todos esses envios que aconteceram, a multiplicação das igrejas, aconteceu em 7 anos, eu acredito. Acho que foram 7 anos. Então, a minha vida estava envolvida de forma frenética em cima dessa visão. Então, eu estava introduzido em cima disso. A minha vida era só isso. Era só isso. E aconteceu, na época, uma transição que precisou ter sido feita, né? Que o Bispo Daniel, que era o meu líder na época, foi enviado para São José dos Campos. Estão segurando a geografia aí, né, gente? Pega o caderno e vai fazendo o mapa. Depois você volta e anota tudo. Se você não é de São Paulo, pegue um mapa de São Paulo, então. E eu era discípulo do Bispo Daniel. Nessa época, o Bispo Daniel foi envolvido, ele estava liderando várias igrejas aqui em São Paulo, e a coordenação do Bispo Daniel precisou ser disseminada. Por quê? Porque o Bispo Saulo continuou em São Paulo e a coordenação dele já estava inflada, já estava muito grande. Não havia como ele assumir aquele monte de igrejas. Então, essas igrejas foram disseminadas. Por eu estar mudando de coordenação, eu escolhi ter ficado com o Bispo Saulo nessa época. Eu fui enviado para o Joaniza, para a Sara Nossa Terra do Joaniza, mas não fui com a coordenação.
para mim foi um impacto muito grande, porque a igreja do Joanis era uma igreja diferente da igreja de São José. E isso para mim foi um impacto, porque eu não soube lidar com tudo isso. Naturalmente, você olhando, só para as pessoas entenderem, então o São José era um tamanho e você foi para a igreja menor, é isso? Ou era o mesmo tamanho? Isso. Era uma igreja menor. Era uma igreja então menor. A sensação foi, eu estava num patamar e eles estão colocando um menor para mim. É isso. Eu senti que eu perdi. Perdeu. Foi a sensação que eu tive. E é interessante muito falar sobre isso, hein, Jean? Você falar como você se sentiu nisso, porque na vida acontece muito da gente perder, né? Foi toda uma transição em todos os sentidos, né? No sentido da igreja, verdade. no sentido da liderança, no sentido do costume de tantos anos estar debaixo da mesma liderança. Justamente. Um baque, né? É um baque, Você ter que aprender a andar diferente, né? Nessa época eu trabalhava como um pastor. Né? E quando eu saí de lá, eu precisei rever minha vida. Só que eu não sabia o que fazer. E eu assumo isso hoje, né? Que por vaidade, por uma questão complicada, confusa dentro de mim, eu não soube lidar com aquela perda. Não soube lidar com aquilo. Tudo ficou muito confuso para mim. E eu o tempo todo ficava procurando alguma coisa para fazer. Então eu não sabia o que eu era, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia para onde eu ia, eu fiquei um pouco perdido. E você conseguia com conversar com o seu líder? É porque era novo também o líder para você, né? É aí que entra a grande questão. Quando você está com uma ideia inflamada dentro da sua mente, eu tinha o meu líder, que era o Saulo, e eu conversava com ele. Mas não tinha o que ele falava que me convencesse. Entendeu? Ele é um homem sábio, experiente, tem muitos discípulos, mas não tinha o que ele falasse que me convencesse, porque eu estava inflamado. Entende? O tempo todo eu pensava em desistir. Eu pensava, eu vou abrir mão disso aqui tudo, eu vou voltar para Belo Horizonte, eu vou recomeçar minha vida, eu não quero saber de mais nada. Só que eu lembro que a carne falava, sai, e o espírito falava, fica. Deus não tem parte com os desistentes. Nossa, muito forte. Permaneça e Deus vai te honrar. Muito forte. E a carne falava, vai embora. Ninguém te reconhece, vai embora, sai daqui, recomeça. E eu vivi durante um tempo um conflito dentro de mim, emocional. E isso foi a época que eu não fui um motivadão, nem um animadão e nem nada. Eu tava... Foi uma parte... Agora, deixa eu só falar uma coisa assim. Você viveu um período não sei se tentação, mas o diabo estava mexendo no seu propósito, né? Porque quando você veio para São Paulo, você veio assim, eu não volto. Existe uma decisão. São Paulo é meu propósito, acabou. E nesse momento, o diabo permitiu, assim, Deus permitiu que abalasse toda a sua estrutura e colocasse em xeque. E o diabo vai lá, abre mão. Bispo Erasmo compartilhou uma frase ontem que mexeu muito comigo. Que ele falou, Deus permite a tentação para poder te dar mais unção, para te dar legalidade na unção. E eu passei por essa tentação, né? De ego, de vaidade, de negar a mim mesmo, de ouvir as pessoas, de dar oportunidade para as pessoas falarem, né, de dar oportunidade para as pessoas compartilharem a parte delas, porque para mim só a minha parte estava certa e acabou, entende? Mas eu falei, não vou desistir. Agora, o que acontece? Lá quando eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, foi uma mudança intencional. Nessa parte dessa transição, não foi intencional, não era o que eu queria. Não estava nada no seu controle, nem na sua decisão. Totalmente fora do meu controle. Então, eu tentei bater de frente com essa mudança. Se eu tivesse recebido essa mudança com mais maturidade e aceitação, talvez eu poderia ter colhido frutos que ficaram para trás, que eu deixei de colher por conta disso. E
Nessa época, foi uma época que eu tive que buscar ajuda. Eu precisei buscar ajuda. Porque eu falei, já que eu não vou desistir, já que eu não vou voltar Muito atrás, eu preciso que alguém me ajude. Encontrar Excelente. respostas. Porque eu né? percebi que eu estava me fechando e me ferindo. Muito bom. Por quê? Eu não queria me responsabilizar pelas decisões que eu mesmo tomei. O tempo todo eu procurava culpar alguém. Eu queria achar um culpado. Eu queria culpar fulano, ciclano, beltrano. E o problema é que quando você começa a culpar outras pessoas, você se põe na posição de vítima. É isso mesmo. E o vitimismo é muito perigoso, porque ele tira da sua mão a decisão de mudança. A vítima não tem poder para mudar nada. Ela é vítima. É verdade. É um lugar confortável, mas é um lugar que fere, que machuca e que não traz transformação. Então Muito eu decidi forte. fazer o quê? Eu me A vítima responsabilizo. nunca é um vencedor, né? A vítima nunca pode vencer. Eu achei muito Nunca. forte você falar Muito assim, forte. o lugar de vítima, ela não decide nada, né? Ela não define nada, né? Porque as pessoas definiram, na visão dela... Ela só eu se sou a responsabiliza vítima, eu os sou outros. fruto do acaso, né? Aconteceu tudo comigo. Tá vendo? Olha o que fizeram. E aí ela Olha. não tem poder de mudança nenhuma, porque tudo que aconteceu foi culpa do outro. Foi Né? Então eu não tenho responsabilidade influência do nenhuma sobre o que está acontecendo, eu sou fruto da casa. Então eu me posicionei e falei, não sou um coitado. Muito bom. Eu me responsabilizo. Tudo que aconteceu comigo foi por más decisões que eu tomei. Tudo que aconteceu comigo foi por um mau posicionamento meu. Eu comecei a me responsabilizar. Isso me machucou também. Não, imagino muito, porque isso não é fácil de fazer. Reconhecer Me os nossos- espremeu. Mas eu falei, não vou culpar o meu líder. Não vou culpar a Sara Nossa Terra. Não vou culpar minha esposa. Não vou culpar ninguém. Ninguém tem culpa nisso. Chega de culpa. Agora a palavra é responsabilidade. Muito bom. E nossa, que legal, você acordou e aprendeu isso. Vai Se nessa. fosse assim, né? Nossa. Nesse tempo, passei por terapia com a doutora Paula Sereda. E como é que foi a decisão de terapia? Você que falou, eu preciso, ou alguém te direcionou? Falou, faz a terapia. Eu percebi que eu estava encrostado, né? Me ferindo, me machucando. Um dia eu fui num neurologista e fazer uma consulta. E o doido virou, cara, você está com depressão. Eu compartilhei a história com ele e me deu o diagnóstico de depressão. E te deu remédio, não? Cara, e me deu remédio e tal. Nossa. Peguei aquilo e falei, eu com depressão? Falei, não, tá amarrado? Que isso? Fui pra casa com aquele sentimento ruim, virei pra minha esposa e falei, Marina, fui hoje no médico, o cara falou que eu tô com depressão. A Marina, que depressão, que? Pegou o papel, rasgou, velho. Falou, vem cá, nós vamos orar, nós vamos Olha, clamar a que Deus, bom, tem hein? nada de depressão. Muito bom. E aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Eu falei, Muito eu preciso. Alguma coisa esse cara viu. Aham. Mas como eu não conheço ele, eu não vou fazer nada com ele. Aham. Aí eu procurei alguém da minha confiança, que era a doutora Paula Sereda na época, que é a bispa Paula Sim. do Brooklyn. E ela me ajudou muito nessa época. Comecei o atendimento com ela. Para mim foi novo, nunca tinha feito terapia na época. Então, achei diferente aquilo, né? Mas fui me abrindo, e fui me conhecendo. Tinha muitas sessões de terapia que eu falava e eu mesmo já ia uma autocura. Sim, é. Né? Conversando com ela, eu mesmo já justificava. Falei, gente, meu Deus, olha aqui, eu tô doido da cabeça. Tem dessas Nossa, muitas sessões que eu saía de lá assim, nó. Quando você vai falando, Isso. você consegue tipo, colocar fora e ver, né? Quando tá só dentro, você não consegue enxergar, né? Como tá dentro de um furacão. Justamente. Você vai colocando pra fora, você consegue ter a visão de fora e falar, não é bem assim. Você vai Tinha ser o- vezes que eu falava, ela repetia o que eu falava e eu... Não, eu não falei nada disso. Não. Ela, você acabou de falar, anotei aqui. É o que você falou. Eu falei, meu Deus. Olha. Então, foi um momento que... Descoberta. Claramente, foi um momento que clareou minha Clareou. mente. Literalmente. foda. Depois de um tempo também,
passei a ter um momento de terapia também com a Bispa Cláudia. Né? A Bispa Cláudia também me ajudou muito. Inclusive, essa palavra responsabilidade foi diante de um diagnóstico de terapia com a Bispa Cláudia. Muito bom. Né? Que nós chegamos a essa conclusão. E eu olhei para essa palavra e eu falei, uau, olha isso. Eu tô dando volta em ciclo aqui, vítima, coitado, coitadinho, não pode fazer nada. Falei, não, tá amarrado, eu sou um vencedor. Eu sou grande, eu sou uma bênção. E eu vou vencer, eu vou virar esse jogo. Então, começou um processo de aceitação. Esse processo de aceitação me trouxe uma cura muito grande. Aonde entrou essa palavra de eu me responsabilizar pelas minhas decisões, pelos meus atos. Foi aí que realmente eu entendi. Eu deixei de ser um animadão para ser um motivadão. Porque eu explico qual que é a diferença da motivação para o ânimo. Existe uma diferença. Tem gente que acha que motivação é ânimo. É ânimo. Não, o ânimo é um estado emocional. E ele depende de circunstâncias externas para que você possa estar animado. A motivação é um motivo real que te impulsiona a agir. O motivo ele está ligado ao propósito que faz a pessoa tomar uma ação. Então, não quer dizer que a pessoa está feliz por aquilo, mas quer dizer que ela precisa agir. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que, vamos supor, ela trabalha no lugar, precisa muito daquele emprego. E dentro daquele trabalho, ela vira e fala, eu não consigo acordar mais cedo, eu queria tanto acordar mais cedo, eu tento de todas as formas acordar mais cedo e não consigo. Aí o chefe dela vira e fala, a partir de amanhã você vai chegar 1 hora mais cedo. Se você não chegar, infelizmente eu vou ter que mandar você embora. Na hora. Aí ela consegue. No outro dia ela acorda cedo. Ela acorda 2 mais cedo. Impressionante. Se ela precisar do emprego, sem até despertador. Aí a minha pergunta, ela tá animada para acordar cedo? Não. Mas ela tá motivada. Motivada. Ela tem um motivo que impulsiona ela Engraçado, a agir. porque a palavra motivada a gente liga realmente a ânimo. Ânimo, Não tem jeito. Você fala exatamente. motivado, você pensa uma pessoa feliz, né? Assim, Animada. com ânimo. É. Mas o que você tá falando faz todo sentido. Aí por que eu disse isso? Porque diante desse processo que eu passei, eu descobri que eu era um animadão. As circunstâncias externas me bloquearam. Elas me prenderam e amarraram o meu ânimo. Porque você sempre foi uma pessoa muito feliz. Sim. Né? Sempre animado, sempre pra cima, sempre assim. E nessa época, não. O que você tá falando? Porque a gente ouvindo assim, a gente não tem noção. Mas você não estava assim, então, né? Eu não estava bem comigo mesmo. Né? Então eu percebi, eu não sou um motivadão, eu sou um animadão. Muito bom. Né? Aí eu falei, eu preciso me converter agora. Eu vou me converter a um motivadão. Aí, dentro disso, eu comecei a estudar a mente humana, comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a estudar sobre análise comportamental, tá aqui uma colega de trabalho, né? E comecei a ler bastante, comprei muitos livros de desenvolvimento pessoal que me ajudaram muito, comecei a ler muito, não lia antes. Aí comecei a ler 1 livro por mês, 2 livros por mês. Me apaixonei muito por isso, pelo estudo da mente humana, do comportamento, da maneira como a pessoa se comporta. E ali eu comecei a achar caminhos que me ajudavam a progredir, a prosperar. Aí eu me converti, eu falei, eu sou um motivadão. Por quê? Eu tive clareza do meu propósito de vida. Muito bom. Eu fazia muitas coisas na obra, no evangelho, para Deus, mas não existia uma clareza de propósito. Excelente. Uma missão, uma clareza na missão. E esses estudos me ajudaram a clarificar isso. Outra coisa que eu tive dificuldade, eu também não tinha clareza da minha vida como um profissional. Por isso que quando também eu passei por essa questão da igreja, falei, e agora eu sou o quê? Entende? Que é uma crise que às vezes chega na nossa vida, né? Porque eu sempre tive assim a clareza, desde que eu converti, eu quero ser pastora. E depois chega um tempo que você fala, tá, mas eu preciso de algo mais até para eu
para eu servir melhor a igreja, né? Acho que a gente chega numa fase que você quer algo mais para você servir melhor, né? Sei lá, é uma coisa que todo mundo passa, viu? Não é só... Você fala assim, a profissão de pastor, né? O pastor em si... Isso. Passa por essa crise, assim. Passa, todo mundo passa. Todo mundo passa. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar e me tornei um profissional do desenvolvimento pessoal. Hoje eu atendo pessoas, eu faço processos de desenvolvimento pessoal com as pessoas, atendo elas individualmente, ajudando elas a romper limites, a avançar nessa área. Então eu descobri também a minha profissão. Muito bom. E isso para mim foi libertador, porque eu falei, glória a Deus, esse é o meu propósito e a minha missão de vida, essa é a minha profissão. Muito bom. Sabe, Bispa, eu consegui colocar os quadradinhos no lugar, entende? As peças estavam tudo embrulhadas, sempre esteve ali, sempre esteve ali. Mas esse processo eu consegui organizar ele. Falei, hoje eu sou um motivadão, eu tenho um motivo que me impulsiona a agir, até quando eu não quero agir. Excelente. Mas eu sei, o meu propósito é maior do que as minhas vontades. Ótimo. Então, acho que fica claro, inclusive, para todo mundo, né, que está assistindo agora, eu achava que motivada era animada. Eu achava que a questão do nome do Jean, o motivadão, era porque ele era pra cima, é porque ele gosta da música, é porque ele gosta do rap. Mas não, você vê que existe todo um propósito por trás disso. Existe todo um motivo por trás disso. Existe toda uma história. Você vê tudo que o Jean passou, toda a trajetória, para ele descobrir o verdadeiro motivo para agir. Então, isso, assim, é profundo, muito bom. Muito bom. Mesmo. Até para as pessoas terem essa clareza. Não é animação, é motivo, é propósito. E a mensagem que eu passo aqui foi a mensagem que eu vivi. Que foi, para de ser vítima. Muito bom. E se responsabilize. Para de culpar o seu líder, para de culpar o seu marido, para de culpar a sua esposa, para de culpar seu trabalho. Se responsabilize. Excelente. E se posicione. Porque tudo que eu passei, eu vejo claramente, Faz todo sentido o nosso Faz nome, todo não faz? sentido. faz todo sentido, que foi o próprio Deus Muito que bom. permitiu que eu passasse por tudo isso, para que eu me descobrisse. Jean, sabe o que eu acho que é importante a gente frisar? Que você tinha todas as justificativas para culpar as outras pessoas. Porque muitas vezes, né, você falando assim, porque hoje você tem uma clareza. E aí as pessoas acham assim, não, ele fez alguma coisa errado e não queria aceitar. Você tinha justificativas para falar, não, foram outros, foram aqueles. Naturalmente, as pessoas sempre vão encontrar justificativas plausíveis para, né, a situação e vai para falar assim, a culpa é do outro, não é minha. É injusto, é isso, é aquilo. E diante disso tudo, você tomou uma decisão. Eu vou colocar a culpa em mim e eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Eu até, Gabi, decidi também, nesse processo, tirar a palavra culpa. Ótimo. Quem culpa é o diabo. Muito bom. Né? Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Não tem Excelente. culpa nenhuma em mim. Excelente. Né? Então, eu troquei a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Muito bom. Então, muito bom. eu não sou culpado, eu sou responsável. Excelente. Ótimo, Muito bom. muito Excelente. bom, Jean. Você se responsabilizou por tudo que estava acontecendo. Justamente. E hoje eu vejo como a coisa é diferente. Hoje nós estamos vivendo algo mais leve, algo mais gostoso, tanto no ministério, né? As igrejas estão se levantando. Hoje tem a igreja da CUPC, a igreja da Cidade Júlia. Nós temos um ministério na saúde, que a gente ama trabalhar, fazer. E as coisas estão acontecendo. Eu tenho, graças a Deus, Deus nos dá influência, não só em relação aos nossos discípulos, mas Deus nos dá influência em relação aos nossos irmãos, em poder ajudá-los, eles a clarear a mente deles, né? Que às vezes algum irmão tá com a mente meio obscura, né? E a gente consegue de alguma maneira influenciar esse irmão para seguir um caminho de produtividade e prosperidade. É muito interessante porque dependendo da fase que você olha para a pessoa, você fala assim, deu tudo errado para ela.
né? Dependendo de onde que você olha, da situação. Ou muitas vezes a pessoa, quando tá num momento de crise, ela fala, não deu nada certo. E aí você vai vendo que, assim, quando a pessoa toma uma decisão, ela entende, as coisas vão fluindo, vão frutificando, as coisas vão acontecendo, né? Não, e hoje, impressionante. Naquela época eu tava quebrado, não tinha dinheiro para nada, e um homem sem dinheiro, misericórdia, né? Quebrado. Hoje, graças a Deus, né? Hoje eu posso ter um orçamento 3 vezes maior do que eu tinha naquela época, diante do trabalho, diante da resposta. Por quê? Porque está dentro do propósito. Muito bom. Né? Hoje, casamento, nossa, meu casamento é uma bênção, é maravilhoso. Naquela época também teve muita crise. Porque né? entra uma área em crise, entra todas as áreas em crise. Tudo, estava tudo bagunçado. E graças a Deus... E tudo para você abrir mão, né? Tudo. Tinha Era tudo uma força contrária falando, vai embora. É isso. E eu não vou. Tem um motivo para eu continuar aqui. Muito bom, tem um motivo. E interessante que nessa época, você até comentou, tinha todas as justificativas, alguém até fala, fez alguma coisa errada. Era uma coisa também que complicava a minha mente. Porque eu também... pensava, gente, o que eu fiz de errado? Eu fiz de errado? Não traí minha esposa, não roubei, não matei, não fiz nada. O que eu fiz, velho? O que aconteceu? Eu ficava tentando buscar justificativa, né? Buscar um culpado e nada. Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Hoje eu vejo, o Espírito Santo permitiu tudo isso. Exatamente. E me refez. Exatamente. Não só a mim, como a minha Deus esposa permite. também. Né? Excelente. E hoje nós estamos aqui felizes da vida. Muito bom. Você quer voltar? Voltar para onde, meu irmão? Quero... eu quero mais de Deus. A conversão, né? Você converteu. E depois tem um processo tão longo, né? Que ainda nós vamos viver, né, Jean? Quantas coisas o Senhor tem reservado para você? Quantas coisas o Senhor ainda vai te mostrar, né? Que a gente... Quantas coisas que a gente tem para viver. Sim. Né? E assim... E tudo, eu vejo que assim, a nossa decisão de permanecer é o mais importante de tudo. Permanecer sempre vai valer a pena, né? Eu sempre estava falando isso com um discípulo um tempo atrás. Eu falei, você pode ver, quem permanece, porque todo mundo vai passar por chateações, decepções, frustrações, todo mundo vai passar em algum momento da vida. Não tem como escapar disso. Mas quem permanece, quem prevalece, não tem como não ser honrado por Deus. E todas as... Ontem mesmo eu estava numa conversa no telefone com uma discípula minha, a gente ficou conversando 30 minutos, porque ela estava para tomar uma decisão de sair do trabalho, porque ela foi exposta, tem toda uma história lá. E aí eu falei para ela, tudo isso aconteceu, tudo isso que ela se sentiu coagida, várias coisas. Eu falei para ela, eu estava falando, tudo isso aconteceu e é assim na nossa vida. Tudo isso aconteceu com uma permissão de Deus para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Talvez você não entenda agora, talvez doa agora, mas lá na frente você vai olhar para trás e você vai dizer o quê? Deus estava no controle de tudo. Só precisava me entregar, só precisava confiar. Então, muito bom entender. Ouvir o Jean falar sobre isso, sobre prevalecer, sobre permanecer, sobre decidir, sobre motivo, sobre propósito. E isso faz toda a diferença para todo mundo que está nos ouvindo. Glória a Deus. Você estava falando aí agora sobre essa questão. Poxa, me veio aqui à mente agora José no Egito. José. Pensa José. Quando é que José iria imaginar que ele seria governador do Egito? Quando ele estava lá na prisão, injustamente. 2 vezes ele foi preso injustamente. E quando que lá dentro ele ia falar... eu estou aqui, só uma passagem, estou aqui, mas eu vou ser governador do Egito. É porque... faz parte mesmo do processo. Faz parte do processo. Quem dera fosse assim. E eu imagino, as pessoas acham, parece que assim, José passou por tudo feliz, rindo. Eu sinto que as pessoas têm essa sensação assim. E eu imagino a crise de José. Exato. Eu imagino que ele deve ter passado cada momento uma crise, cada momento ele teve que... essa guerra entre o propósito e a carne. Eu tenho certeza ele que... falando assim, igual o Jean, eu não fiz nada de errado. Com certeza ele teve momentos que assim, a guerra foi grande. E aí, graças a Deus, pela resposta e pelo resultado,
né, quem venceu foi o espírito e não a carne. Aí quando ele se tornou governador, ele falou, se eu não tivesse sido preso, Isso. quando foi com a mulher de Potifar. se eu não tivesse sido preso, eu estava lá servindo Potifar até agora. Exatamente. Então o motivo de eu ser governador hoje foi a prisão injusta que eu tive. E ele fala para os irmãos também, né? Não, podem ficar em paz. Isso mesmo. Porque foi Deus que me Foi colocou Deus, aqui. não foi vocês, foi para né? livramento de todo mundo. De todo mundo. Rapaz, Tinha um propósito mais. tinha um Ele propósito passou por mais. um desenvolvimento pessoal. Passou. Tinha alguém Intenso. acompanhando ele. Né? Intenso, escravo, presa. Foi intenso o processo Foi dele. Intenso. Muito bom. Uau. Nosso tempo é assim, acelerado. Nós já até passamos. Jean, foi muito bom ter você aqui. Foi muito bom. Tenho certeza que quem tá ouvindo, com certeza, como a gente, foi muito edificado. E sempre a gente fecha, então, dando a oportunidade para pessoas deixar uma mensagem para quem tá nos ouvindo. Então, dá uma mensagem aí pro pessoal. Eu vou dar a mensagem do motivador. Muito bom. A motivação é um motivo real que te impulsiona para a ação. E a minha grande pergunta, qual é o motivo, o verdadeiro motivo de você estar vivo hoje? Qual é o verdadeiro motivo de você existir? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? O dia que você descobrir e tiver clareza disso, você nunca mais vai parar. Sabe por que você para? Porque você ainda não tem clareza do porquê você é casado, do porquê você trabalha onde você trabalha, do porquê você está na igreja onde você está, ou do porquê você saiu. Mas quando a clareza vir em relação ao seu propósito e à sua missão de vida, não vai faltar motivação na sua vida nunca mais. Muito bom. Eu tô motivadão! Vamos Eu lá, tô música, motivadona vamos pra também. música. Muito bom. Então, nós estamos encerrando mais um podcast. Você que está aí, compartilhe, mande para alguém esse podcast. Tenho certeza que tem muitas pessoas que estão precisando ter uma clareza. Obrigada, Jean. Obrigada, minha parceira aí, Renata. Estaremos aqui de volta, então, na próxima semana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito Tchau, bom. tchau. Muito obrigada, Jean. Tamo junto, motivadões e motivadonas. Chego na pressão porque eu tô motivadão. Eu tô motivadão, eu tô motivadão. Chego na pressão porque eu tô motivadão. Eu tô motivadão, eu tô motivadão. Chego na pressão porque eu tô motivadão. Eu tô motivadão.